Oi Ness, tudo bem? Eu sou Kaki Gomes e nesse vídeo eu farei você entender de uma vez por todas a série Dark da Netflix. Mas antes de continuarmos, é bom avisar que esse tema vai ser dividido em 3 vídeos. E cada vídeo eu vou explicar sobre uma temporada. Ou seja, esses vídeos são mais pra quem já assistiu a série e não entendeu. Principalmente porque vai ter vários spoilers ao longo do vídeo. Mas chega de enrolação e vamos pro vídeo. Senta que lá vem a história. Para entender essa série é necessário entender que se trata de um ciclo infinito, onde o fim é o começo e o começo é o fim. A série se passa na pequena cidade de Wither, na Alemanha, em 3 tempos: 1953, 1986 e 2019. Como você pode perceber, há um salto temporal de 33 anos entre cada ano. Mas fique avisado que não são só esses os anos que aparecem na série. Esses são os principais da primeira temporada. É mesmo, é? Começando em 1986, quando uma usina nuclear explode e acaba abrindo um portal em uma caverna. Em 2019, um homem chamado Michael Kampveld comete suicídio e deixa uma carta. Algum tempo depois, um garoto chamado Mikkel Nielsen desaparece entrando na caverna que eu havia dito, viajando de 2019 para 1986. Mikkel acaba ficando preso em 86 e é adotado por Inês Kampveld. Ou seja, a partir desse momento, Mikkel Nielsen passa a ser chamado de Michael Kampveld. Ou seja, existem 2 Mikkels em 2019. O adulto, Michael Kampveld, e a criança, o Mikkel Nielsen. Esse é o primeiro paradoxo dessa série. Mas continuando, Michael, já adulto, se casa com Hannah Kruger e tem como filho Jonas. Em 2019, ele se mata, deixando uma carta, que só pode ser aberta após o desaparecimento do Mikkel. Ou seja, após ele desaparecer. Depois de um tempo, o Jonas, o filho do Michael, ele volta para a vida após um tempo internado. Ele recebe a carta do Michael por um estranho que a gente descobre que se trata do próprio Jonas, só que adulto. O conteúdo da carta é o paradoxo meio que eu havia dito, que ele volta no tempo e tal. Beleza, agora eu vou dar uma pausa na história e explicar para vocês as árvores genealógicas das 4 famílias principais de Dark. Os Kampveld, os Nielsen, os Doppler e os Tidemans. A família Kampveld é composta por Daniel, que teve como filha a Inês, que teve como filho adotivo o Michael/Mikkel, que se casou com a Hannah e teve o Jonas como filho. Bom, a família Nielsen, ela começa com a Agnes, que tem como filho o Tronte. O Tronte, ele se casa com a Jana e tiveram 2 filhos, o Mads e o Ulrich. O Mads, por sinal, ele desapareceu em 1986. O Ulrich, ele se casa com a Catarina e tiveram 3 filhos, o Magnus, a Marta e o Mikkel. Ou seja, o Ulrich e a Catarina são os avós do Jonas. E o Magnus e a Marta são os tios dele. Sendo que o Jonas e a Marta, eles se relacionam. Agora a família Doppler. Essa família começa com Bernie, que se casou com a Greta e supostamente tiveram um Helg. Eu digo supostamente porque a Greta dá a entender que teve o Helg com outro homem. Mas continuando, o Helg ele teve como filho o Peter, que se casou com a Charlotte e tiveram 2 filhas, a Francisca e a Elizabeth. E por sinal a Elizabeth ela é surda. Agora a família Tidman. Essa família começou com o Egon, que se casou com a Doris e tiveram a Cláudia. A Cláudia ela teve a Regina, que se casou com o Alexander, que por sinal não é esse o nome verdadeiro dele. O verdadeiro nome é Boris. E ambos tiveram o Bartosz. Mas continuando a história, o Jonas, após saber o que aconteceu com o Mikkel, viaja para 1986 com o intuito de trazer ele de volta. Mas nesse tempo, ele é sequestrado pelo Helg, o adulto, e coloca ele em um bunker. O Jonas adulto, ele sabia que isso ia acontecer, mas não impediu por medo de que o Jonas jovem não se torne quem ele é. Depois de um tempo, abriu um buraco de minhoca no bunker, em 1953 e em 1986, onde o Jonas jovem e o Helg criança, eles se veem e encostam as mãos. E quando eles encostam as mãos, o Jonas jovem vai para 2052. Em algum momento não específico de 2052, o Jonas ele conhece a versão idosa da Claudia Tidman, que por sinal, em 1986, era a diretora da usina, só porque eu esqueci de falar. Ela conta para ele que existe uma máquina do tempo que foi criada pelo estudioso de viagem no tempo, H.G. Tannhaus. Essa máquina, ela repete o processo que aconteceu com a explosão da usina. Mas enfim, a Cláudia, ela explica pro Jonas que a máquina tá quebrada. E quando ela for consertada, o ciclo vai ser quebrado.
Aí o Jonas adulto ele leva a máquina para Outer House. Aí ele a conserta e o Jonas ativa essa máquina do tempo. Mas nesse momento que ele ativa, é criado aquele campo de força escuro. E ao mesmo tempo abre aquele buraco de minhoca que eu havia dito. Ou seja, o ciclo não foi quebrado. Um personagem bem interessante que aparece é o Noah. Ele que é um padre bem misterioso que aparece em diferentes épocas e não envelhece. Ou seja, ele só pode ser um viajante do tempo. E em determinado momento, o Noah diz que a máquina do tempo ela não tenta quebrar o ciclo, e sim ela o cria. É mesmo? Bom, agora eu vou falar de outro personagem, o Ulrich Nielsen. Ele, como eu já havia dito, é o pai do Mikkel e é casado com a Catarina. E o Ulrich, ele tem um caso com a mãe do Jonas, a Hannah. Ou seja, ele tem um caso com a nora dele. Mas enfim. O Ulrich, ele investiga o caso do desaparecimento do Mikkel e acaba entrando na caverna e viajando para 1953. Lá ele encontra o Helge criança. E para impedir que o Helge mate as crianças ou desapareça com elas, o Ulrich supostamente mata ele. E leva o corpo pro bunker. Aí depois disso, o Helge acorda e vê o buraco de minhoca e tal. Mas enfim, nesse mesmo tempo, em 1953, aparecem 2 corpos mortos de crianças, que por sinal são de 2019. E o principal suspeito desses assassinatos é o Ulrich, porque ele é um estranho que aparece do nada na cidade. E ele acaba sendo preso lá em 53 e fica lá a vida toda. Mas enfim, eles até tinham uma foto dele quando ele é preso e publicam no jornal, que é visto em 2019 pela parceira de trabalho dele, a Charlotte. Mas enfim, voltando pro Helge, depois que ele acorda, vê aquele buraco de minhoca e tal, quando ele encosta a mão, ele viaja para 1986. E depois disso, quem chega no bunker é o Noah, que provavelmente levou ele pro tempo normal, para 53. Mas enfim, o Helge já adulto, em 1986, ele ajuda o Noah na criação de uma máquina do tempo, mas essa máquina ela não funciona. Agora, voltando para 2019, o Helge já idoso, ele volta no tempo 86 para tentar avisar ele mesmo, de 86, o adulto, de que o Noah ele não presta, não é uma pessoa que se deva confiar. Mas ele não acredita e o Helge idoso acaba morrendo. Agora eu vou para Cláudia. Ela já idosa volta para 1953 para pedir para que o Tannhäuser conserte a máquina do tempo. Bom, e depois disso ela viaja para 2052 e avisa o Jonas sobre a máquina do tempo, como eu já havia dito. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e mande esse vídeo para algum amigo que não tenha entendido essa primeira temporada da série. E comente se vocês querem ou não que eu dê sequência a esse tema de vídeos. Bom, então, tchau!